transição para a nova era. Divisão e multiplicação celular descontrolada. É da natureza dos corpos biológicos a divisão e multiplicação celular como forma de manter o corpo em condições saudáveis, ou seja, é feita uma renovação constante. Quando se fala de corpo biológico, o mesmo princípio se aplica ao nosso próprio planeta ou mesmo para qualquer outro sistema, como os sociais, pois são orgânicos. Esse processo, no entanto, em determinados momentos e em certas condições, sofrem alterações de modo a fazer com que haja uma multiplicação celular desordenada, levando a tumores cancerígenos. Isso também está associado à entropia, que é medida pelo grau de dispersão de energia que conduz à desordem e desintegração, sendo uma lei natural de todas as formas que caminham para a desorganização e morte. Plutão rege tanto os tumores como todos os processos de dissolução. Buck F. Hiller, arquiteto, inventor e visionário, em 1982 lançou o livro Caminho Crítico que trata, entre outras coisas, da curva do crescimento do conhecimento. Ele diz que a partir do primeiro ano de nossa era, o conhecimento levou 1500 anos para dobrar pela primeira vez, o que marcou o humanismo, o renascimento, a reforma, a prensa, os livros e a disseminação do conhecimento humano. A segunda vez que o conhecimento dobrou foi em 1750, com o Iluminismo, com livros e a disseminação maior do conhecimento científico. O ritmo foi acelerando de forma que em 1900 o conhecimento humano dobrava aproximadamente a cada 100 anos e no final da Segunda Guerra Mundial, passou a dobrar a cada 25 anos. Depois se estimou que nas últimas 3 décadas o conhecimento passaria a dobrar a cada 10 anos e em seguida a cada ano. Havia uma previsão para que a partir de 2021 o conhecimento passaria a ser dobrado a cada dia, entrando em uma escala frenética de interação. Quanto maior for a interação, maior será a mudança. E mudança traz a percepção da aceleração do tempo. Quanto menor interação, menor será a mudança. Na Idade Média, quase não havia interação, o que gerou a lentidão na disseminação do conhecimento. Um alimento colocado no freezer não deteriora, mas se for submetido à interação com o calor, não resistirá. O mesmo acontece entre o tempo e o acúmulo do conhecimento, que impacta numa aceleração subjetiva do tempo e atualmente não precisamos estar muito atentos para perceber que o tempo se acelerou imensamente. Então, observa-se que esses períodos são marcados por disseminação da informação através de livros e agora, pela difusão da informação por meio eletrônico, houve a instrumentalização dos sistemas educacionais para promover uma grande revolução cultural. A década de 90, com Plutão em Sagitário, foi marcada pela expansão da internet, quando surgiram vários navegadores como o Explorer da Microsoft e o Netscape Navigator, fazendo com que surgissem inúmeros provedores de acesso e portais de serviços online, o que acelerou a disseminação massiva da informação, com o acesso geral de todos os acontecimentos do mundo em tempo real, o que foi consolidado no decorrer dos anos seguintes. Isso foi o início de uma nova revolução cultural na medida em que as barreiras seriam quebradas, diferentemente das rupturas culturais anteriores, como no caso do humanismo e do iluminismo, mas que agora são de natureza tecnológica, muito mais poderosa em termos de impactos de mudanças. O ponto de mutação. Mudanças de natureza filosófica moldam o pensamento, nutrem valores que irão ditar comportamentos humanos, normalmente adicionando um caráter evolutivo de melhorias sociais. No entanto, quando se fala do uso da tecnologia, principalmente a inteligência artificial, não necessariamente representarão melhorias para a sociedade, pois podem ser usadas tanto para o bem, como para o mal. A função construtiva ou destrutiva depende do caráter de quem as usa, norteado pelos interesses dos agentes disseminadores da informação, que na sua grande maioria utiliza de meios subliminares influenciando decisões e outras formas para moldar comportamentos. Um exemplo construtivo desse caráter evolutivo de unificação e compartilhamento foi a Constituição da Comunidade Europeia, que teve suas bases plantadas ainda na década de 50, mas que nos anos 90 viriam ter seus pilares fundamentados pelos Tratados de Maastricht em 92, de Amsterdã em 97 e de Nice em 2001, com o de Lisboa em 2007, instituindo a União Europeia, a formar um só bloco sem barreiras econômicas, com moeda única e livre trânsito, prenunciando novos tempos de unificação sonhados. Realmente este é um modelo que nos inspira, mas, como já comentei, o problema não são exatamente os modelos, mas sim quem os opera.
Se os agentes estiverem a serviço do bem comum haverá prosperidade, mas se eles os utilizarem como veículos de domínio, os resultados não serão, naturalmente, os mesmos. Qualquer modelo orgânico se desenvolve em ciclos, com a fase de nascimento e crescimento, a do apogeu e maturação e a do declínio e morte, fazendo a preparação para o início de um novo ciclo de similar natureza. No entanto, pela dinâmica das mudanças, os dois ciclos coexistem por um tempo, de modo a existirem duas tendências antagônicas, pois a cultura do modelo anterior resiste em ceder às mudanças, enquanto o modelo novo aspira por vitalidade e renovação, a contestar o velho. Dentro dessa dicotomia, ocorre o ponto de ruptura, dentro de uma faixa temporal na qual estamos inseridos neste exato momento. Estamos vivendo o confronto entre essas duas tendências, no entanto, pela dinâmica da interação intensificada pela velocidade da informação, nem sempre temos condições de discernir o que é o que, quem é quem, pois o certo virou errado, e o errado virou certo, com valores invertidos e confusões estabelecidas, pois muito do que se considera velho, são valores eternos que sempre serão modernos. Assim muitos sonhos são perdidos e pesadelos exaltados. Entramos em uma ciranda enlouquecida de informações e contra-informações, abraçamos ideologias e levantamos bandeiras equivocadas na busca de uma liberdade que aprisiona. Procuramos a segurança pelo acúmulo de bens que nos levam a inseguranças. Afastamos da essência e vivemos de aparência, movidos por modas ditadas pela força da manipulação. Dentro desse processo acelerado, a cada dia surgem notícias verdadeiras ou falsas fazendo com que fiquemos à mercê do que é transmitido, segundo a conveniência de quem as divulga. Hoje, a mentira usa as roupas da verdade e isso faz com que as pessoas se recusem a ver a verdade, nua e crua, pois ela incomoda. O resultado que estamos a viver neste exato momento é o grande conflito de polarização planetária, em que a revolução cultural se tornou em revolução espiritual, pois envolve aspectos de segurança à própria continuidade da vida no planeta, ao menos como a conhecemos. O domínio das altas tecnologias e de conhecimentos que adentram a esfera atômica como a fissão e fusão nucleares, com a possível comprovação e eventual controle da partícula essencial, bóson de Higgs, o mapeamento da sequência do genoma, o domínio do espaço e sua utilização como meio militar estratégico, entre outros, descortinando os segredos do universo. O que também colocam questões éticas quanto ao uso de um poder de tal magnitude, que pode levar a um divisor de eras, tanto construtivo como destrutivo. Todo esse cenário, como vimos, foi acompanhado pelo fenômeno da globalização e do globalismo, que passaremos a tratar no próximo vídeo.